Fala galera, bora para mais um vídeo aqui do canal Agora Nós Mesmos. Vamos aqui de Loteca 1080, valor de premiação que está em R$ 1 milhão, hein? Vamos analisar os confrontos aqui, montar a melhor estratégia para a gente conseguir pegar essa bolada. Primeiro confronto aqui, Bragantino versus Palmeiras. Confronto aqui de Série A, hein, galera? Vamos analisar esse confronto. Braga versus Palmeiras. O Bragantino aqui é o quarto colocado, o Palmeiras o segundo. Nos últimos 5 jogos, 2 empates e 3 vitórias para o Palmeiras. Empate 1-1, Palmeiras 2-0. Empate 2-2, Palmeiras 2-0 e Palmeiras 2-1. Então vamos colocar aqui coluna 2, Palmeiras. Próximo confronto aqui, Juventude versus Criciúma. Confronto aqui já de Série B. Estão mesclando muito aqui Série B e Série C. Então temos que ter uma análise muito completa aí. Juventude versus Criciúma. O Juventude é o quarto colocado, o Criciúma é o sexto. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Juventude, 1 empate e 1 vitória do Criciúma. Vitória do Juventude 1-0, Criciúma 1-0, empate 0-0, 2-1 Juventude e 1-0 Juventude. Então vamos colocar aqui coluna 1, Juventude. Próximo confronto aqui, Flamengo versus Bahia. O Flamengo que demitiu o Jorge Sampaoli, né? Vamos ver como é que o Flamengo volta, mas para mim, super favorito para esse confronto. O Flamengo é o sétimo colocado, o Bahia o 17º. Nos últimos jogos, 5 vitórias do Flamengo. Flamengo 3-2, 3-0, 5-0, 4-3 e 5-3. Então não tem nem como colocar outro resultado que não seja a vitória do Flamengo. Coluna 1, Flamengo. Fortaleza versus Grêmio. O Grêmio que é o terceiro colocado, o Fortaleza que é o oitavo. Nos últimos jogos, 1 vitória do Fortaleza e 4 empates. Então, é um confronto aqui muito equilibrado. Empate 0-0, Fortaleza 1-0, 0-0, 0-0 e 1-1. Confronto de poucos gols também. Vou cravar aqui, coluna do meio, empate. São Bernardo versus Brusque. Confronto aqui de Série C, hein, galera? Vamos analisar aqui. São Bernardo e Brusque. O Brusque é o primeiro colocado, São Bernardo segundo. Nos últimos jogos, 1 empate e 1 vitória do Brusque. Brusque 1-0 e empate aqui de 0-0. Temos que tomar cuidado aqui que o Brusque já tem um acesso. O São Bernardo está brigando pelo acesso. Então, creio que o São Bernardo tem a necessidade maior de vencer, então, provavelmente, comandará a partida. Então, vamos cravar aqui, coluna 1, São Bernardo. Próximo confronto aqui, Guarani versus Novo Horizontino. Confronto de Série B. Vamos aqui, Guarani e Novo Horizontino. O Novo Horizontino é o terceiro, o Guarani o quinto. Nos últimos jogos, 4 vitórias do Guarani e 1 do Novo Horizontino. Novo Horizontino 1-0, Guarani 2-0, 2-1, 2-1 e 2-1. Então não tem nem como correr também muito. Eu acho que é vitória do Guarani. Coluna 1, Guarani. Próximo confronto aqui, Ituano versus Botafogo. O Botafogo é o 12º, o Ituano 14º. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Ituano, 1 empate, 1 vitória. Vitória do Ituano 2-0, 3-2, 3-0, 0-0 e vitória do Botafogo 2-1. Vamos cravar aqui o fator casa, coluna 1, Ituano. São Paulo versus Corinthians, clássico aí na Série A, hein, galera? Clássico paulista. São Paulo versus Corinthians. São Paulo que acaba de ser campeão da Copa do Brasil, hein? Dorival Júnior fez um ótimo trabalho. São Paulo que é o 10º, o Corinthians o 11º. São Paulo tem 1 vitória, Corinthians 2 e 2 empates. São Paulo 2-0, Corinthians 2-1, empate 1-1, 2-1 Corinthians e empate 1-1. Vamos cravar nesse confronto aqui São Paulo, coluna 1 São Paulo, viu, galera? Inter versus Atlético Mineiro. Time aqui do Inter aqui para mim teve um ótimo resultado no meio da semana no Libertadores, empate 2-2 no Maracanã e tá praticamente aí fez um resultado bom, né, galera? Dá para chegar na final aí. Vai jogar em casa no Beira-Rio, o próximo confronto. Precisa apenas da vitória simples aí para chegar na final. Agora voltando para o confronto Inter e Atlético, o Inter é o 14º, o Atlético é o 9º.
Nos últimos jogos, uma vitória do Inter e 4 vitórias do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro 2-0, Inter 3-0, Atlético Mineiro 2-0, 1-0 e 1-0. Vamos colocar aqui coluna 2 Atlético Mineiro, até porque o Inter deve estar com a cabeça totalmente na Libertadores. Próximo confronto, o Clássico Mineiro Cruzeiro versus América. 13º contra o 19º. Nos últimos jogos, uma vitória do Cruzeiro e 4 vitórias do América. Vitória do Cruzeiro 4-0, América 2-1, 2-0, 1-0 e 2-0. Mas creio hoje que o Cruzeiro é melhor time. Para mim, o América, infelizmente, já está rebaixado. Então, coluna 1, Cruzeiro. Santos versus Vasco. 2 confrontos de times aí que estão desesperados. O Santos é o 18º, o Vasco o 15º. Nos últimos jogos, 3 vitórias do Santos, um empate, uma vitória do Vasco. Santos 1-0, Vasco 1-0, 2-2, Santos 1-0 e 3-0. Esse confronto que vamos cravar, coluna do meio, empate. Agora, outro confronto de Série C. Vamos aqui para São José e Operário. São José e Operário aqui. O São José é o 3º colocado, o Operário é o 4º. Nos últimos jogos, um empate e uma vitória do Operário. Operário 2-0 e 1-1. Vamos cravar aqui, coluna do meio, empate. Paysandu versus Amazonas. Outro confronto de Série C. O Paysandu é o 1º colocado, o Amazonas o 2º. Nos últimos jogos, 2 vitórias do Paysandu. Paysandu 1-0, 2-1. E o Paysandu jogando em casa, vamos cravar aqui, coluna 1, Paysandu. E o último jogo aqui, Ceará versus Atlético Goianiense. Último jogo antes de nós colocar o nosso duplo, hein, galera? Vamos colocar um duplo aí. Ceará versus Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é o 7º, o Ceará é o 11º. Nos últimos jogos, uma vitória de ambos e 3 empates. Ceará 3-0, Atlético Goianiense 1-0, 1-1, 1-1, 0-0. Então vamos cravar aqui, coluna do meio, empate. E o jogo que a gente vai colocar nosso duplo aqui, galera, tem vários jogos aqui que dá para colocar. Flamengo, Fortaleza e Grêmio. Acho um jogo complicado. São Bernardo e Brusque. Guarani e Novo Horizontino também não é um jogo fácil. São Paulo e Corinthians. Inter e Atlético. Santos e Vasco. São José e Operário aqui. Ceará. Vamos cravar aqui no Ceará e Atlético Goianiense. Esse vai ser nosso duplo aí, galera. Ô, galera, quem gostou desse conteúdo aí, deixa aquele like que é muito importante. Ative o sininho, bora pra cima e fique com Deus.